Olá, boa tarde para você. O Sala de Entrevistas de hoje recebe o escultor e artista plástico Guilherme Miller. Nascido em Pinheiro Machado, mas radicado em Rio Grande desde criança, Guilherme é um artista autodidata, com obras que despertam admiração, debate e muitas vezes reações intensas do público. A partir de agora, nós vamos conhecer um pouco mais da trajetória dele, do processo de criação e das obras que ajudaram a construir o nome de Guilherme Miller na cidade. Guilherme, boa tarde, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde. Como é que foi que a arte entrou na vida do senhor? Bem, entrou quando eu era criança. Eu fui aquela criança que foi alfabetizada em casa e quando entrou na escola, eu fiz metade 2 meses de primeiro ano, porque eu sabia mais que as crianças que estavam ali, me passaram para o segundo ano e no final do ano eu passei para o terceiro ano. Eu fiz 3 anos, praticamente 2 anos em um ano, né? E eu já desenhava. Eu nasci desenhando. Desde criança eu desenho. Que tipo de desenho o senhor fazia? Desenho, olhava para ti e tentava copiar. Sempre assim, sempre olhando e copiando. Não fazendo cópia de desenho. E eu fui desenvolvendo o desenho sem ninguém, sem ter um professor para orientar. Aí na minha adolescência, eu tive contato com outras pessoas e tal, fui trabalhar e tive contato com artistas, que eu passava de frente ao ateliê dos artistas, e ali sim eu aprendi muita coisa, como usar o material. Porque o desenho é simples, ele é plano, mas tem profundidade, tem geometria espacial, tu bota as figuras, né, longe, perto, entende? Isso eu tive que aprender. Depois eu comprei livro. Tinha aqui em Rio Grande uma livraria, a Globo, eu encomendava livro, uns livros importados que a Globo tinha. E eu traduzia os livros com dicionário português e inglês. Eu mesmo traduzia. Para aprender técnicas que não eram ensinadas. Técnicas que nem a faculdade ensinava, eu estava aprendendo ali. Eu sempre fui uma pessoa com uma facilidade muito grande de assimilar e de aprender. Isso me deu vantagem. E em que momento foi que o senhor percebeu que esse talento da infância poderia virar um caminho profissional? Pois é. Eu já tinha, desde jovem, a intenção de trabalhar com isso. Comecei a conhecer artistas, Chico Stockinger, Vasco Prado, e conversar com essas pessoas e vi a dificuldade que era, que não é fácil, entende? Era muito difícil. Em 78, eu fui trabalhar numa empresa grande do Distrito Industrial e eu fiz o busto do fundador da empresa. Ali eu vi que eu estava no caminho certo. Comprei mais livros, estudei mais, estudava técnicas, a exaustão, fazia a escultura. O senhor fez o busto em que material? Em gesso. Em gesso. Eu modelava a escultura, ficava boa e tal, bacana, ia lá e desmanchava e modelava de novo. A técnica do desmanche faz de novo. Isso a tua mente, a tua memória, ela vai atualizando e vai memorizando aquela técnica, entende? Na verdade, eu iniciei a fazer escultura em madeira, entalhando. Isso foi com 10 anos o primeiro entalhe. Por influência do avô? Por influência do meu avô. Então, com 10 anos eu fiz a primeira escultura. Depois, comecei a trabalhar em madeira. Trabalhei, eu juntava os pedaços de madeira na rua, árvore cortada e fazia escultura. Mais tarde, já na adolescência, eu conheci a pedra-sabão
entendeu? Aí estudei a técnica também, com várias pessoas, e depois eu optei por aprender modelagem mesmo, que é a parte mais difícil da escultura, é modelar. Hoje não se modela mais com argila, hoje se modela com plastilina. É uma massa de modelar para a escultura que dura 10 anos. E ela não endurece. Porque há 10 anos tu vai lá e passa a mão, ela está molinha. É a base de óleos. E esses materiais mudaram muito, os materiais de quando eu iniciei a trabalhar. E de hoje, os materiais mudaram totalmente. Hoje o gesso tem vários tipos de gesso. O cimento tem vários tipos de cimento, entende? Então, os materiais evoluíram. Para tu ter uma ideia, hoje eu uso a IA para criar minhas esculturas, a inteligência artificial. E eu levava 2 meses para criar uma escultura. De que forma que o senhor utiliza, assim, na prática? Na prática, eu faço um desenho, um projeto, e levo para a IA, e ali eu monto o projeto e faço ele 3D. Olha só. Quando eu vou modelar, eu já tenho a escultura que eu quero fazer. Já tem meio caminho andado. Meio caminho andado. Isso aí é uma evolução. Mas eu tive que estudar, parar, estudar a técnica nova, entende? Da IA. Não é só chegar ali e fazer. Não, é bem difícil. Tem que saber usar a ferramenta, né? O aprendizado todo ele é difícil, entende? Então hoje eu vejo assim, eu estava numa feira e a pessoa chegou e disse, mas que pedra é essa? Aí uma criança perguntou, que pedra é essa? Eu digo, pedra de sabão. A mãe dele disse, amanhã eu junto uma pedra dessa e te dou. E não é assim, cara, eu compro lá em Minas Gerais as pedras. Não vem aqui não tem jazida de pedra. Mármore é outra coisa bem complicada. Mármore do Espírito Santo é o melhor. Tem que mandar buscar lá no Espírito Santo. Então, os materiais hoje, a velocidade de entrega é muito maior. Hoje tu tira a licença, tu transporta, tudo tem que ter licença hoje. Bom, deixando agora um pouco o presente, voltando para o passado, o senhor teve uma passagem pelo Ateliê Livre de Porto Alegre, né, que é uma escola de artes plásticas da capital. O que aquele período acrescentou ao seu olhar e à sua formação? Ainda hoje existe o Ateliê Livre. E quando a primeira gestão do Alexandre, que o Eduardo Lausson era o vice-prefeito, eu levei o Eduardo Lausson lá. E a prefeitura criou um projeto. Ele existe, do Ateliê Livre aqui em Rio Grande. Existe no papel, porque nunca funcionou. Nunca disponibilizaram um espaço para criar o Ateliê Livre. Se tivesse um Ateliê Livre, os artistas poderiam fazer o que é feito em Porto Alegre. Pessoas, crianças, adolescentes, poderiam estar aprendendo. Talvez um grande talento esteja sendo perdido por não ter um espaço para estudo. O Ateliê Livre é um espaço de estudo, não é uma escola. O que tu vai aprender lá são técnicas e o manuseio do material e das ferramentas. O que o senhor aprendeu lá? O senhor conseguiu acrescentar alguma coisa? Sim, modelagem, a escultura em pedra. Foi lá que o senhor aprendeu a fazer a escultura em pedra? Sim. Sim. E até hoje, para tu ter uma ideia, a diretora de lá, ela é gravurista. E ela encontrou umas pedras de gravura aqui nas fábricas, aqui em Rio Grande, nas fábricas de conserva e de doce. Tinham feito uma estradinha com as pedras. E é umas pedras caríssimas. E ela fez um livro. O dia que tu quiser, até posso te emprestar esse livro. Que ela fez um livro sobre essas pedras. É gravura em pedra, não sei se tu já viste isso. Tá? Então, são coisas assim que eu tentei trazer o Ateliê Livre. Ele existe na lei, existe na prefeitura, mas não disponibilizaram um espaço para fazer o Ateliê Livre. Por enquanto é um sonho. Não, por enquanto é uma realidade que não está sendo vista.
pelo poder público. É uma forma bonita de encarar. Guilherme, o senhor hoje é conhecido por trabalhos em pedra-sabão, sucata de ferro, pintura acrílica. Como é que essas linguagens convivem dentro de um mesmo artista? Pois bem, eu sou um empresário que trabalha com arte. Eu não sou um artista. Artista é aquele cara que é sonhador, que larga tudo para viver aquela viagem. Eu não viajo. Eu tenho uma empresa, ela tem que vender o meu produto e eu tenho que ganhar em cima do que eu sei fazer. Entendeu? Então, as linguagens que eu estudei, tive que estudar, foi o mercado que propôs essas linguagens. Em 1995, uma pessoa de Poços, aqui de Rio Grande, ia casar e queria uma mesa de jantar gigante. E aí ele foi lá no meu ateliê e perguntou se eu fazia 2 esculturas que ele tinha visto no Louvre. Me levou uma foto. Isso em 95. E eu reproduzi as duas esculturas para ele. Ele tem a mesa de jantar até hoje, com 2 esculturas gigantes. E De que material que foi feito? concreto. Concreto. Um guindaste levantou, que ele mora na cobertura, e tiveram que botar de guindaste e desmanchar uma janela para botar lá para dentro do apartamento dele. Se passou um tempo, aí a gente se encontrou, ele disse, pô, mas aquela mesa é pesada. Eu compro. Quer vender? Ele, é. Não vendo. Entende? A pessoa não quer se desfazer daquele bem. Porque em 1995, o valor que eu cobrei, não é o valor de hoje. Entende? E o dia que ele vender aquela obra, ele vai ter lucro. E ele vai me dar 5% do lucro, que está na lei 9.610, Lei de Direitos Autorais. Então, tu tem que conhecer a legislação, tem que conhecer o mercado, quer te inserir no sistema de venda de obra de arte, é complexo demais. É complexo demais. Tem que estar sempre de olho. A NAFTA, que é não sei se tu já viste, ficou famoso aqui no Brasil, que o Neymar comprou uma gravura feita, sabe aquilo ali? Bem, o golpe é esse. O golpe é o cara manda para ti uma correspondência, diz que vai te inserir no mercado americano e quer comprar, mas não quer comprar a obra. Ele quer comprar só o direito sobre a obra e a foto da obra. E aí tu cai e tu perde o direito do teu próprio trabalho. Perde o direito. Juridicamente, tu vendeu a obra para ele. É um mercado que é cheio de armadilhas, para quem não está preparado. Armadilha. Para tu ter uma ideia, hoje, para expor em Porto Alegre, uma exposição de 5 dias, custa R$15 mil. Se tu não vendeu nenhuma obra, tu empregou R$15 mil para quê? Então, hoje é melhor não expor e vender pela internet. Bom, falando agora das esculturas em ferro, o senhor já contou que essa foi uma descoberta feita a partir da desmontagem de peças de automóveis. Uhum. Como é que surgiu esse seu olhar artístico sobre um material que muita gente veria apenas como descarte? Tudo dá para transformar em escultura. Tudo. Qualquer material dá para fazer escultura. Copo, dá para fazer uma escultura só de copo. Até uma figura dá para fazer só de copo. Depende de como tu vai colocar os copos. Entende? E eu vi que tinha mercado para isso aí. Mercado, desmanchando as peças. Eu olhei e digo, poxa, isso aqui parece isso, parece aquilo. E a junção de porca, parafuso, peças de carro, tu faz figura. Eu sou um artista figurativo. Só faço figura. Não faço abstrato. Só faço figura. E dentro das figuras, qualquer material serve. E o ferro
mais uma vez o aprendizado. Eu tive que aprender a usar esmerilhadeira, eu tive que aprender a usar furadeira, eu tive que aprender a usar máquina de solda, eu tive que aprender a soldar, entende? Hoje, as esculturas grandes de porca de ferro estão ali no Praça Shopping. Tem uma que tem 15 mil porcas de ferro, soldada uma porca na outra. Levei 6 meses para fazer. E não é uma coisa que eu fiz um modelo, não. Fiz o desenho, calculei as proporções e comecei a montar. É assim que funciona. É difícil o entendimento? Sim, muito difícil. A cabeça da escultura, o que é o Papa, eu modelei ela. Bom, nós vamos falar já já sobre esses trabalhos do senhor. Antes, vamos fazer uma pausa? Tranquilo? O Sala de Entrevistas de hoje está recebendo o artista plástico e escultor, ou como ele mesmo diz, empresário que vive da arte, Guilherme Miller. A gente faz agora um rápido intervalo e volta já com a sequência dessa conversa. Fica por aí. De volta com a Sala de Entrevistas, que hoje está recebendo o artista plástico e escultor Guilherme Miller. Guilherme, o senhor foi, durante muito tempo, uma figura bastante presente na FEARG. E aí eu lhe pergunto, como é que era o contato direto com o público ali? Muito bacana, cara. Muito bacana. Tu sabe que a primeira vez que eu fui, essa eu tenho que contar, embora eu não vou citar nome, tá? Mas eu vou contar. Eu estava expondo as esculturas e foi um choque. As pessoas não conheciam o trabalho que era feito aqui em Rio Grande. E um repórter foi lá e disse, vai lá e traz a câmera, que eu vou fazer uma matéria, porque isso aí não vai vender. Isso é muito caro e aqui não tem público para isso. Ele disse isso para o senhor? Disse isso. Aí, quando ele voltou, tinha um cidadão comprando uma escultura. E a reportagem dele foi, por que o cara comprou a escultura? O cara disse, porque eu gostei. Entendes? A própria cidade é difícil de valorizar. Depois eu fiquei conhecido, eu criei um espaço cultural na FEARG, um espaço só de artistas, aí eu trouxe outros artistas que agregou valor ao espaço e cheguei a fazer escultura ao vivo, para as pessoas verem como é que se manuseava o material. Fiz escultura em pedra. E como é que as pessoas reagiam assim, às suas obras? Curiosidade total. Filmavam as obras, copiavam, tiravam foto, passavam horas e horas tirando foto para tentar fazer em casa. Que pretensão! Entende? E tem pessoas que hoje fazem esculturas porque viram aquelas esculturas. O senhor sente saudade desse contato mais direto assim com o público? Sim, eu fiz 9 feiras. 9 feiras eu fiz. E antes eu tinha feito a FEARTE, não é do teu tempo a FEARTE, que era feita em cima do estacionamento do Guanabara da Osório. Ali tinha uma feira, fizemos 3 feiras, uma em Pelotas e 2 ali. E depois que veio a FEARG. Aí a primeira FEARG foi ali no prédio da Câmara de Comércio, ali naquela área. Não tinha uma feira num lugar só. Eram salas em vários lugares que compõem a feira. E depois, sim, criaram a FEARG mesmo. FEARG e FECIS. Aí a feira foi grande. Eu acho que foi uma perda muito grande não ter mais a FEARG. Não tem mais a FEARG, mas a gente tem agora o Festimar. O senhor não pensa em expor por lá? É muito rápido. É muito rápido, é pouco tempo, o custo é muito grande. Hoje tu tem que trabalhar com custo e benefício. O custo de deslocamento é muito grande. Eu nem sei quanto custa a hora de um guindaste. Meu trabalho grande é tudo com guindaste. Então hoje... É uma logística muito complicada. Muito complicada, entende? E de lá para cá, Guilherme, nesse tempo de FEARG, o senhor sente que o público rio-grandino foi mudando ao longo do tempo a maneira de olhar para a arte? Sim. O problema é que o povo gosta de arte. É que a arte não é levada ao povo. Nós não temos mais o Centro Municipal de Cultura.
Centro Municipal de Cultura desabou. Nós não temos um O espaço. centro de eventos? Não, se refere? Centro Municipal de Cultura. Centro Municipal de Cultura é na Martissem, lá na Marechal Floriano. Aquele prédio era o Centro de Cultura. Ali, exposições, todos os meses tinha 2, 3 exposições. Tinha recital. Eu fui um recital de um tenor argentino. Tive o privilégio de ver um cara que cantava na Argentina, que era famoso na Argentina, cantar no Centro Municipal de Cultura. Entende? Isso está faltando. Hoje nós não temos uma sala para exposição aqui em Rio Grande. Nós não temos uma galeria de arte. Não tem um espaço para exposição. Aonde o artista vai expor? O artista que está iniciando, como é que ele vai expor? Como é que ele vai mostrar o trabalho dele? Tem internet. Mas nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem a internet. Às vezes as pessoas querem olhar, tocar, ver como é que é feito, conversar com o artista. As pessoas tiram foto comigo, querem levar foto de lembrança, tira do lado da escultura, eu, ela. Entende? Isso aí é gratificante para o artista. Quando o senhor falou no Centro Municipal de Cultura, me remeteu ao centro de eventos, primeiro porque é outro prédio que está desabando, literalmente. E o senhor tem lá, não sei se ainda está lá, uma obra sua, né? Um Jesus Cristo na cruz, lindo aquela criação. O senhor conseguiu tirar de lá? Eu retirei. Não, eu retirei por minha conta e risco. O senhor entrou lá e tirou? Fui lá e tirei. Porque a obra é minha. E estava impedindo de eu entrar e tirar. Aí eu fui lá e tirei. Hoje está no seu ateliê? Não. Está lá na Escola Cis Brasil. O Eduardo Lausso, que é o mantenedor daquela obra agora. Está lá na Escola Cis Brasil. Assim como a escultura que a prefeitura entregou em pedaços, também está lá. Qual? A que estava na entrada do cassino. Vamos falar sobre essa obra, então, porque eu acredito que essa é uma das mais comentadas da sua trajetória, né? O Fusca suspenso e um pedestal que foi instalado na entrada do cassino. Eu quero que o senhor diga como é que surgiu essa ideia e qual era o conceito daquela obra. Olha bem, hoje eu trabalho com editais. Eu entro nos editais, coloco meu currículo e aí eu concorro para ver se eu vou fazer a obra ou não. A Fundação Gilberto Salvador de São Paulo botou um edital na internet. E eu entrei no edital, mandei meu currículo e concorri com uma centena de escultores. Parece que era 200 e poucos escultores. E eu recebi uma correspondência da Fundação perguntando se eu queria participar do projeto. Isso tudo está no site da Fundação, Fundação Gilberto Salvador. E eu assinei o contrato de aceite, que eu aceitava, mandei para São Paulo. Depois, eu mandei os desenhos. Eram esculturas conceituais. Qual era o conceito que eu defendi? A escravidão que exerce, a escravidão que o automóvel exerce sobre o ser humano. Hoje o ser humano vai no banheiro de automóvel. Ele não consegue sair do automóvel. Como eu já tinha te dito numa ocasião, eu não tenho automóvel. Não porque eu não possa comprar, eu não tenho porque eu não quero. Eu acho que é um objeto que é de desejo de muitos e de pouco uso, se hoje eu tenho os aplicativos que eu posso andar com motorista particular. Então, o que acontece? Quando eu mandei o desenho das esculturas, o Gilberto é um escultor que tem mais de 50 anos de trabalho. É um escultor, é arquiteto, é artista plástico. O Gilberto enlouqueceu. Enlouqueceu, porque ninguém tinha coragem de botar um automóvel numa escultura. E a minha esposa é a minha marchand, e eu disse para ela, eu faço uma obra revolucionária,
uma obra que eu vou tomar uma bomba tremenda ou faço uma coisa qualquer? Ela disse, não, faz uma coisa que tem uma repercussão positiva ou negativa, a repercussão vai ter. Eu ia botar um Fiat 147. Aí não achei para comprar. Aí, pela história do Volkswagen, eu botei um Volkswagen. Até vou interromper e vou falar uma coisa. Uma grande canal de televisão me telefonou naquela época se eu queria dar uma entrevista. E aí a jornalista disse para mim, foi o senhor que fez o Fusca, né? E, poxa, moço, já não vou dar entrevista. Quem fez o Fusca foi a Volkswagen, entende? Então, e eu não dei entrevista por causa disso. Então aí a Fundação Gilberto Salvador mandou um representante aqui em Rio Grande para conversar com a prefeitura. Ele foi receber na prefeitura, eu fui chamado na prefeitura. Eu nem sabia que eu tinha sido escolhido, para tu ter uma ideia. Aí o Almada, que era o superintendente da Engevix, participou de um almoço na Câmara do Comércio e ele disse, pessoal, eu tenho o prazer de... Porque a Engevix foi a patrocinadora. A Engevix patrocinou através da Lei Rouanet. O que acontece? Aí o Almada disse, eu quero dizer que foi escolhido um artista aqui de Rio Grande. Ninguém sabia, nem eu sabia. Entende? Aí depois veio o contrato, um contrato de trabalho. Eu assinei o contrato, fiz as esculturas iam para São Paulo. E aí foi perguntado para a prefeitura se a prefeitura queria que as esculturas ficassem aqui em Rio Grande ou fosse para São Paulo. Não, tem que ficar aqui em Rio Grande. Bem, foi feito um contrato de comodato por 20 anos. Qual foi a repercussão que a população ficou? É que ninguém tinha feito uma escultura conceitual, que chamam de escultura contemporânea. Né? Nunca, nenhum artista tinha feito. Faz santo, faz um herói, mas uma coisa que choque, ninguém fez. Aí eu fui fazer. É claro que houve uma repercussão positiva e negativa, porque na época tinha o Jornal Agora, e o Jornal Agora fez uma enquete, e 70% das opiniões eram positivas. Tanto é que as pessoas mandam até hoje as fotos que elas tiraram quando tinha a escultura. Então, tiraram embaixo, o cara com a mão assim, pegando a escultura assim, eu tenho a foto lá. Tirou aqui assim, fez a perspectiva. Entende? As pessoas gostavam. Quem não gostou foi o secretário de Cultura. O secretário de Cultura da época e um vereador aqui de Rio Grande. Eu não vou citar o nome dessas pessoas para elas não terem direito de resposta. Mas tem um vereador aqui de Rio Grande que fez a campanha dele em cima daquela escultura. Ele se reelegeu em cima daquela escultura. Porque ele achou que era um partido político que tinha me dado dinheiro para mim fazer a escultura. A ignorância da população foi não procurar saber a verdade. Entende? Eles não sabiam a verdade. E aí o que aconteceu? Esse cara foi para o Ministério Público e tirou uma foto no Ministério Público, fez um vídeo, tá aqui, vamos tirar a escultura. Para mim, tá tudo bem, cara, vai lá e tira a escultura. Bom, eu me recordo que na época teve uma repercussão muito grande, né? Como o senhor disse, positiva e negativa também, e o senhor chegou a dizer que parte da comunidade de Rio Grande talvez não tivesse preparado para entender arte contemporânea. O senhor ainda pensa assim? Hoje não. Hoje a população tá mais preparada depois desse episódio. Aquilo foi a preparação. Talvez hoje, se eu colocar outra escultura polêmica na rua, ele não vai ter a repercussão que teve. Não vai ter. Ela não vai ter mais aquele choque. Não vai ter o choque. E na época, como é que o senhor lidou com as críticas que recebeu? Eu sempre fui preparado. Fui uma pessoa preparada para receber todo tipo de coisas positivas ou negativas. As críticas,
elas são um alerta. É porque o teu trabalho está muito bom. Porque senão ninguém falava. Entende? Ninguém falava. Se estivesse ruim, ninguém ia falar. Como tinha muita crítica, meu trabalho estava no caminho certo. Entende? Mas eu vou te dizer o seguinte, todo mundo bateu. E as pessoas que bateram ali, que fizeram crítica, elas se beneficiaram daquilo ali. Não era crítica pela crítica. Eu acabei de te dizer, um vereador fez a campanha dele em cima daquela escultura. E as pessoas diziam, é o Fusca. Não, é uma escultura. Ela tinha conceito. Conceito eu acabei de falar, fiz uma pesquisa lá do Centauro, que era meio homem, meio cavalo. Essa foi a minha tese, escrevi uma tese. E essa tese foi escolhida. Depois fiz os desenhos. Olha, aquelas duas esculturas nem eram polêmica. Eu tinha mais 4 esculturas que eram muito mais polêmica. Muito mais polêmica. E eu tirei fora para botar as mais fáceis de entender. O que acontece quando a população não entende? É que ela não vai à exposição. Ela não tem o acompanhamento da evolução da arte. E isso não é o Guilherme que tem que expor. Não é o Guilherme que tem que propor. É o poder público que tem que dar condições dessas pessoas ter acesso à arte. É a universidade que tem que fazer projetos de levar a população para dentro da universidade para ver o que está sendo feito com as artes visuais. Bom, com a sua, acabou, nesse caso, que ela foi retirada em 2017, né? A obra foi tirada. Sim. Sobre a alegação de risco de que podia cair, desabar, enfim. Como é que o senhor recebeu aquela decisão? Foi um episódio doloroso para o senhor? Não, eu estava esperando. Aquilo ali eu já sabia que iam tirar. Eu acabei de te dizer que tinha um contrato de comodato. Certo? Contrato por 20 anos. O que eu fiz? Como ressarci a minha perda? Fui para a justiça, meu amigo. Eu botei na justiça. E eu ganhei o processo. Então não é, e eu ganhei em segunda instância. Não é uma coisa que, não, o artista está viajando. Não viajei. Aquilo tinha valor artístico, que foi um projeto aprovado pela Fundação Gilberto Salvador, o MAN e o MASP, Museu de Arte Moderna e Museu de São Paulo, mais uma curadoria particular que a Fundação contratou. Guilherme, nosso tempo está se esgotando, mas antes eu queria que o senhor falasse um pouco de um outro trabalho seu que chamou bastante atenção, que foi o busto do presidente Lula, feito com peças metálicas entregues em mãos a ele numa visita dele aqui a Rio Grande. Como é que foi essa experiência? Sim. Eu tenho que divulgar meu trabalho. E eu tenho que aproveitar a oportunidade que está ali na minha frente. O Lula vinha a Rio Grande. Como divulgar o meu trabalho? Vou lá dizer ao Lula, sou escultor e tal. Não, vou fazer o busto do Lula. Foi uma jogada de marketing. Marketing, entende? As pessoas falam, porque tu ia puxar saco. Eu sou empresário, cara. Eu tenho que levar meu trabalho onde eu possa divulgar. Saiu em todos os sites, dei entrevista. O que valeu foi isso. Quanto custa hoje uma hora de marketing, 10 segundos de marketing? Custa muito caro. E ali eu tive de graça. Eu fiz com 3.000 roscas de parafuso, só a rosca de parafuso. Aquele visual deu ao dar rosca de parafuso. Bom, Guilherme, infelizmente não temos mais tempo, é muita história para contar, o tempo é curto, mas o senhor tem uma exposição permanente no Praça Shopping e tem o seu ateliê no Parque Marinha. Exato. É aberto a visitação? Não é aberto. Não é. Não é aberto. Mas aí quem quiser Eu atendo com horário marcado. Tenho telefone, WhatsApp. Se a pessoa fizer contato, pode ir lá conhecer, pode então. Pode ir lá. Bom, o telefone está aparecendo na tela. Infelizmente, nós realmente não temos mais tempo, mas antes da gente encerrar, que marca o senhor gostaria de deixar para Rio Grande através da sua arte? Em 30 segundos. Um Iemanjá com 24 metros de altura.
Essa é a marca que eu queria deixar. Maravilha. Guilherme, muito obrigado. Um prazer conversar com o senhor. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. O Sala de Entrevistas de hoje recebeu o artista plástico Guilherme Miller. Esta entrevista já está disponível no nosso canal no YouTube. O endereço é TV O Farol do Sul. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até o próximo programa.